Querido Deus, Pai, aqui estamos nós mais uma vez, mais uma noite, em Tua casa, para aqui aprender mais da Tua palavra. Já o louvamos, já lemos Tua palavra, agora vamos, Pai, também ouvir louvor, mas também a ministração dela. Pai bendito e eterno, abre o nosso coração, a nossa mente, tira a surdez que tivermos, Pai, para que a Tua palavra possa ser ouvida com clareza. Tira, Senhor, a cauterização que possa ter em nossa mente, impedindo que ela seja instalada e depois descer ao nosso coração. Ao nosso coração, tira toda a resistência, todo o impedimento para que ela seja guardada, como o teu servo falou: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim, Deus, que cada um de nós, ao sairmos da tua casa, saiamos, Pai, com um entendimento maior, com a compreensão maior, com a paixão maior de ti, em te servir, em te buscar e em, Senhor, caminhar no teu caminho. Pai bendito, é o teu servo que vai ministrar, Senhor. Dá a ele, Senhor, esta capacidade, essa liberdade e esse conhecimento da tua palavra, para com clareza e com, Senhor, meu Pai, trazer, Senhor, a todos nós de maneira clara e de maneira firme, para que possamos entender tudo isso. Pai bendito, oramos a Ti, Pai, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Convido os irmãos, por favor, a abrirem suas Bíblias no texto que foi lido e deixem ela aberta. É o livro da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17 ao 21. Eu vou fazer a leitura. Diz assim: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, sejam generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de ciência, pois alguns, professando-a, se desviaram da fé. O tema do nosso estudo é colocando a nossa esperança em Deus. Irmãos, no dia 28 de maio, aqui mesmo nós, numa terça-feira, nós falamos também sobre um estudo de esperança, né? E o tema daquele estudo era a esperança em Cristo. E a reflexão de hoje é uma continuidade, é um afunilamento daquele estudo, e está no capítulo 6. E Paulo nos alerta sobre o perigo de nós buscarmos, de nós colocarmos a nossa esperança nas riquezas. No capítulo 6, do versículo 1 a 3, de 1 a 10, ele está falando para aqueles que queriam ser ricos, Everton. Então, no tempo do apóstolo Paulo, pastor Jean, já tinha gente e muito cristão que buscava a todo custo a riqueza, né? Aí ele dá uma palavra lá de orientação para esses cristãos. E aqui no versículo 17 ao 21, ele fala para aqueles que já eram ricos e que estavam no meio da igreja, uma outra classe de cristãos. Então, tinha os cristãos que estavam procurando a riqueza e tinha os cristãos que já eram ricos. E aí, ele está dizendo aqui, ele escreve que ele diz, sobre o cuidado de nenhum deles, e portanto nenhum de nós, colocarmos a nossa esperança
na riqueza, né? E Paulo fala ainda no capítulo 6, versículo 8, da primeira carta a Timóteo, ele fala assim: se vocês têm o sustento, o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Então ele já diz, tendo o que comer e tendo o que vestir, dá glória a Deus, fique contente. Porque já pensou, irmãos, é tudo que a gente precisa, né? São as necessidades básicas da vida. Ter o que comer e ter o que vestir, porque dormir, dorme em qualquer lugar, né? Mas comer a gente precisa do alimento, do sustento e das vestes. Paulo também, ele não é contra a riqueza. Ele até diz que a riqueza, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender de quem a usa e qual é o objetivo que ele quer utilizá-la. Mas Paulo, ele diz que nós devemos, para os ricos deste mundo, que eles devem utilizar a sua riqueza para o bem. Então, a riqueza ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas quem tem e quem é cristão, ele diz, utilize essa riqueza para o bem e não coloque a sua esperança nela. Aí a primeira pergunta que a gente poderia fazer tem muita gente procurando ser rico hoje. Será que essa deve ser a primeira preocupação de um cristão que é peregrino na terra? Será que ele está invertendo o que Deus mandou fazer? Será que Deus mandou que todo mundo fosse rico, procurasse a riqueza? Existe isso na Bíblia? Sejam ricos, procure acumular tesouro na terra, está escrito isso? Aliás, parece que é justamente o contrário, né? Jesus disse assim, isso mesmo, ele também diz, acumuleis tesouro no e não na terra. Ele ainda diz, porque na terra a ferrugem corrói, a traça corrói. No céu não tem traça e nem ferrugem, portanto, acumuleis tesouros nos céus. Então aqui Jesus já deu uma orientação e Paulo nos exorta também a colocarmos a nossa esperança somente em Deus. Então, irmãos, será que nós estamos preparados para essa descoberta que está registrado nessa carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6? O que será que Paulo quis ensinar? Eu falo quis ensinar porque uma coisa está registrado na palavra, a pessoa ler, entender e praticar. Então, será que aqueles cristãos lá do tempo de Timóteo, eles praticaram o que Paulo ensinou? E o apóstolo Paulo é um velho pastor, já um pastor já maduro, o pastor Manuel, já experimentado, escrevendo, orientando um pastor novo. Ele não era um novo pastor, ele era um pastor novo. Timóteo deveria ter 22 anos de idade, por aí. E Paulo já deveria ter os seus 65, ou um pouco mais. E Paulo está indo embora, né? Está prestes já da sua morte, mas ele está ensinando a como Timóteo deve conduzir a igreja do Senhor. Então, mais uma verdade aqui, já uma verdade assim, um pouco fora do que nós vamos falar, mas é que os crentes mais experientes devem formar os crentes menos experientes. Amém, irmãos? Então, os obreiros que já estão mais calejados na obra, devem orientar os novos obreiros dentro dos princípios bíblicos, e isso é bíblico. Paulo ensinava a Timóteo como ele deveria proceder no meio da igreja. E aí, irmãos, nós vemos aqui a primeira verdade, é que nós não devemos colocar a nossa esperança, que nós devemos colocar a nossa esperança em Deus, e não na riqueza. E aí o versículo 17 diz isso, acompanhe na sua Bíblia.
Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Então, nós não devemos medir o nosso valor pela riqueza. Muita gente mede o seu valor pela riqueza. Aqueles que são ricos, eles acham que eles são mais valiosos do que os outros que têm menos poder aquisitivo. Então, ele tem um olhar altivo. Paulo, ele estava falando para os cristãos daquela época, ele não estava falando para os lá de fora, que ainda não eram cristãos. Ele não estava falando para os pagãos, ele estava falando para os crentes dentro da igreja. Ele diz assim, olha, não sejam orgulhosos, vocês que são ricos. Orgulhoso significa altivez, é olhar os outros assim, ó. Tu está aí embaixo porque tu és desprovido de recurso financeiro e eu estou aqui em cima, eu te olho assim, ó, me respeita. Eu tenho mais valor do que você porque eu sou rico. Então, o que Paulo está dizendo, ó, a pessoa não deve medir o seu valor pela riqueza que tem, porque todos aos olhos de Deus têm o mesmo valor. E ele dá uma ordem, ele diz assim, ordena aos ricos deste mundo. É uma ordem que não sejam arrogantes. Para Paulo falar isso, irmão, vejam bem, ele não estava falando para pagão. O que era um pagão naquele tempo? Era alguém que não era cristão, né? Paulo estava falando para os cristãos que estavam debaixo do pastoreio do pastor Timóteo. Ele estava dizendo assim, eu ordeno a vocês, e ele estava falando com a autoridade apostólica, com a autoridade do Espírito Santo, eu ordeno a vocês que não sejam arrogantes. Então é possível que lá naquela igreja do pastor Timóteo tinha crente metida besta, porque tinha alguma coisa e se achava o último chocolate da caixa, né? Então Paulo vai lá e dá nas duas dele e diz, eu ordeno que vocês não sejam arrogantes, que vocês não sejam altivos. Então, irmãos, é importante a gente entender, quando Paulo diz aqui, ordena aos ricos deste mundo, ele estava falando para as pessoas da era atual dele, do tempo dele. Tem duas eras, sempre existiram duas eras. A era atual, no tempo de Paulo, era o presente, para nós de hoje é passado, mas a Bíblia está falando hoje, então hoje é a era presente. Ele está falando para os cristãos de hoje. E tem a era futura. Essa era atual que nós vivemos é uma era que é marcada pelo pecado, é uma era temporária, mas tem a era futura, que vai ser uma era perfeita, na qual nós estaremos eternamente com Deus, e ela não terá fim. Mas Paulo também está dizendo que existe uma conduta, enquanto nós não chegamos lá na era eterna, morar eternamente com Deus, existe um padrão que todos nós devemos observar. Os ricos e nem os pobres. Aliás, o pobre não tem como colocar a sua esperança na riqueza, porque ele não tem, né, pastor Manuel? Mas é uma exortação, hoje para nós, de tudo aquilo que nós podemos achar que nós podemos colocar a nossa confiança. Pois é, porque às vezes ele confia em outra pessoa, né? E aí ele está colocando a esperança dele em alguém que pode ajudá-lo, né? Alguém que pode socorrê-lo. O que Paulo está dizendo assim, ei, você que é cristão, a sua confiança deve estar em Deus, e acabou-se. Então, irmãos, nós devemos entender também que nós não somos menos valiosos do que as outras pessoas, porque nós temos menos. Então, aqui tem dois problemas, né? E lembrando que Paulo está falando para crentes. Ele está dizendo para o rico, você não pode se achar porque você tem mais. Você não pode querer ser dominador dos seus irmãos porque você tem mais.
você não pode querer tomar o primeiro lugar, não foi isso que Jesus ensinou? Porque você tem mais. Então, você não pode desprezar os seus irmãos, porque você tem mais. Você não é mais valioso aos olhos do Senhor, porque você tem mais, porque Deus, Ele não olha para a tua riqueza. Mas aí tem um outro problema, aquele que não tem, o desprovido de recursos. E aí nós já temos uma ideia que na igreja do Senhor existem as duas classes. Sempre existiu os que têm menos, os que têm alguma coisa e os que têm muita coisa. Não é isso? Mas isso não é só dentro da igreja, porque a igreja, ela é uma amostra da sociedade, do país. Então lá fora também tem os que não têm nada, tem os que têm alguma coisa e tem os que têm muita coisa. Não é? Então, o que é a igreja? São os salvos de todas as camadas sociais, não é isso, pastor João? Mas o que Paulo está dizendo? Olha, ao que tem menos, não se sinta menos valioso do que o que tem mais, porque você foi comprado pelo preço de sangue. O mesmo sangue que salvou o rico, salva o pobre. Então, o que Paulo está querendo dizer, irmãos? Para o menos afortunado, não tenha complexo de inferioridade, porque você tem uma identidade em Deus, você é filho de Deus. Então, o cristão, ele não pode ter a síndrome de cachorro vira-lata. Vocês se lembram quando o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha? Que ninguém queria assistir mais o jogo da seleção? Então, o pessoal só era brasileiro quando o Brasil jogava a Copa, de 4 em 4 anos, e quando ganhava, né? Não, nós temos uma identidade em Cristo e nós não podemos esquecer dela. Nós somos valiosos porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Porque nós somos salvos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E aí sim, se nós tivermos que ter um orgulho, esse é um motivo de muito orgulho. O meu nome está escrito no livro da vida, graças ao sacrifício do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós não devemos medir o nosso valor pela riqueza. E aqui, fechando essa primeira parte, devemos nos valorizar. Paulo está dizendo, se valorize. Você que tem menos, se valorize, porque você tem Deus. E ao irmão rico, se coloque no seu lugar, porque a sua riqueza quem deu foi Deus. E faça bom uso dela. E aí ele vai dizer como é que o que tem posse deve fazer uso da sua riqueza. Não meça a sua segurança pela sua riqueza. Irmãos, um outro problema da riqueza é que ela é enganadora, ela é tentadora. Quando você tem muito, você é quase como você é seduzido pela riqueza. Você começa a olhar para o que ela pode fazer por você, e ela pode fazer muita coisa, mas aí essa riqueza, ela começa a se tornar aquilo que Jesus falou: não adorareis a Mamon e nem ao Senhor. Não dá para adorar a riqueza e Deus ao mesmo tempo, porque a riqueza aqui nesse lugar, no lugar do que tem dinheiro, ela se tornou um Deus. Então, ela está governando, a riqueza começa a governar aquele que a detém, e não o contrário. A pessoa que detém a riqueza é que tem que governá-la, é que tem que dizer o que ele vai fazer dela. Então, a riqueza, ela dá uma falsa segurança. Aliás, eu pergunto, será que quando alguém que é muito rico e morre, ele leva a riqueza dele para o túmulo? Alguém já viu? Levar a riqueza para o túmulo? As barras de ouro leva? Não leva, né? Então não leva nada, ela é incerta. A riqueza é sedutora, porém não é boa nem má, depende de como ela é utilizada
pela pessoa que a detém, mas ela pode dar uma falsa sensação de segurança e muitos entram por esse caminho. Quanto mais dinheiro guardamos, mais seguros nos sentimos. Quanto menos dinheiro temos, menos seguro nos sentimos. Mas veja como Deus descreve a riqueza, no versículo 17. Não ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Irmãos, é Deus que está falando. Não ponha a sua segurança na incerteza da riqueza. Eu acho que muitos aqui se lembram, e esse exemplo me vem agora, de quando o ex-presidente Collor assumiu, que a Zélia Cardoso confiscou a poupança. Quem se lembra desse fato? Teve gente que se matou, porque todo o dinheiro dele estava lá, toda a esperança dele estava naquilo, né? Você já pensou sobre isso? Você já considerou que a riqueza ela é incerta? Quase nunca o fazemos, até que a riqueza desapareça repentinamente. A TV já mostrou fatos sobre ganhadores da loteria, ganhadores da Mega Sena, garimpeiros de Serra Pelada, e eu já vi essa entrevista, sobre grandes investidores da Bolsa de Ações que faliram. Faliram de uma hora para outra, porque não souberam utilizaram essa riqueza de uma forma errada. E aqui em Provérbios, capítulo 23, versículo 4 e 5, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: não se mate de trabalhar, tentando ficar rico. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Irmãos, quem está dando esse conselho aqui foi o homem mais rico da terra no tempo dele. Foi o rei Salomão. Vou repetir isso. Não se mate de trabalhar. Tem gente, eu já ouvi testemunho de crente mesmo, que não tinha mais qualidade de vida, pastor Jean, porque se matava de trabalhar. Estava para infartar. Estava para encontrar o Criador antes do tempo, né? Tem gente que vai encontrar o Criador antes do tempo por causa disso, porque simplesmente não observa o que está escrito na Bíblia sobre isso, né? E, aliás, em outro texto diz que muitos perderam a sua salvação querendo ser ricos. Olha aí, né? Vejam só, irmãos, por isso é tolice basear a sua segurança na riqueza. Somente quem coloca a sua esperança em Deus está verdadeiramente seguro. Somente quem coloca a sua esperança em Deus está verdadeiramente seguro. Irmãos, é o Senhor que é a nossa esperança. E Ele nos dá enquanto nós dormimos, não é assim que diz a palavra, né? Ele acrescenta. Vejam só, irmãos, ainda continuando aqui o texto. Somente quem coloca a sua esperança em Deus está seguro. E Provérbios capítulo 3, versículo 25 e 26 diz o seguinte, sobre a pessoa que deposita a sua esperança em Deus. Então, se você é uma pessoa que deposita a sua esperança em Deus, eu peço que você abra bem o seu ouvido agora. Mas se você também não é, você é daqueles que deposita a esperança na riqueza, também abre o seu ouvido. Olha o que ele diz para aquele que deposita a esperança em Deus. Aquele que deposita a esperança em Deus não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Irmãos, a calamidade ela pode vir de uma hora para outra. Lembram aí do Rio Grande do Sul? Calamidade. Mas olha o que a palavra diz. Aquele que tem a confiança em Deus, aquele que tem a esperança em Deus, não terá medo da calamidade repentina. O cristão, aquele que teme a Deus, não é para andar apavorado, não é para andar com medo, não é para andar amedrontado. Olha o que diz o Salmo, eu gosto muito desse Salmo, o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
eu não vou temer mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, o cristão não é para temer. Eu sempre gosto de repetir o que o apóstolo João registrou em Apocalipse 21:8. O primeiro que não vai entrar no céu não é o adúltero, não é o feiticeiro, não é o assassino, não é o ladrão. O primeiro da lista é o medroso. Aí eu não vi o Mário dizer, eita glória, né? O primeiro é o medroso. Então aqui, ó, o crente, o Salomão já está dizendo, ele não terá medo da calamidade que acontece no mundo, porque a esperança dele está em Deus. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, foi o que aconteceu com Daniel. Eles não tiveram medo do que aconteceu com ele, porque eles criam no Senhor. A esperança deles estava no Deus Todo-Poderoso. Caminhando ainda nessa leitura, não espere que o prazer da vida venha da riqueza. Não espere que o prazer da sua vida venha da riqueza. Espere que ele venha de Deus. É o que diz o texto. Não espere que o prazer da vida venha da riqueza. Mais dinheiro nunca fez ninguém feliz. Se você não acredita em mim, fale com uma pessoa rica. E eu já vi alguma entrevista de um bilionário moderno, que é muito badalado na mídia, e não é nem brasileiro, que tem muito dinheiro. Talvez seja um dos homens mais ricos do mundo. Se não for o mais, ele deve estar entre os 3. Uma hora o entrevistador perguntou dele, você é feliz? Ele emudeceu e a voz dele embargou e ele não respondeu. Então, para alguém que tem bilhões e bilhões de dólares, já dava para comprar um navio de felicidade, né, pastor Gino? Um navio de felicidades, um trem da alegria. Era para estar com tudo, mas, meus irmãos, quem dá a felicidade é o Espírito Santo. Quem dá a alegria é o Espírito Santo. O salmista já dizia isso, que o Senhor deu o dom da alegria para ele, né? O dom da felicidade. É o que nós devemos buscar no Senhor. Versículo 17. Não coloquem a sua esperança nas riquezas, que são tão incertas, mas coloquem a sua esperança em Deus, que ricamente nos fornece tudo para o nosso prazer. Aí aqui também, irmãos, a palavra de Deus, ela está toda conectada, ela não está assim dispersa. Se a esperança, se a alegria, se Deus tem tudo para o nosso prazer, mas existe uma receita de bolo, está aí, uma receita de bolo, pastor Jean. O próprio Senhor Jesus, pastor Edmar, ele disse assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Ó, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Aí ele coloca uma vírgula. Aí vem a segunda parte da frase. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, isso é promessa. Isso é promessa. Isso quem falou não foi Pedro, não foi Mateus. E se eles tivessem falado, teria sido inspirado pelo Espírito Santo. Mas isso saiu da boca de Deus, isso saiu da boca de Jesus Cristo. Buscai, é receita de bolo. Você quer ser alegre? Você quer alegria na sua vida? Você quer paz? Você quer segurança? Você não quer ter medo? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas, pense aí no que o que cabe dentro dessa palavra todas. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Receita de bolo, né? Não tem como errar. Creia que tudo que você tem vem de Deus, mas você, olha outro mistério aqui, você só poderá desfrutar quando receber isso como um presente de Deus. Ouça
estas sábias palavras do escritor de Eclesiastes, que está registrada no capítulo 5, versículo 19 e 20. Eu vou ler. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-las, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Olha a outra parte desse versículo, como é linda. Versículo 20. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com alegria no coração. Irmãos, a nossa vida é curta, ela chega a 70, 80 anos. E o texto diz que quando passa disso é cansaço. Olha o que Salomão está dizendo aqui. Que ela passa rapidamente e a gente não percebe porque nós temos essa alegria e nós não percebemos que a nossa vida é curta porque nós temos alegria em Deus. E aí? Porque se fosse outra coisa, a gente pensaria assim, poxa, eu estou mais perto da cova do que do berço. Que eu já estou com 60 anos, já estou com 56, daqui a pouco eu estou com 70, a cova está aí chegando, né? Mas quando a nossa esperança está em Deus, a nossa alegria está em Deus, Ele não permite que a gente fique contando o nosso tempo que está chegando a morte, porque Ele nos entrete com a sua presença, né? Que maravilha, que maravilha. Mas tem o contrário também. O próprio escritor do livro de Eclesiastes, no capítulo 6, do versículo 1 a 3, ele diz assim: vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riqueza, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falte nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, isso é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Então, irmãos, aqui nós podemos ver duas classes de pessoas que recebem a riqueza de Deus. Um, ele permite que curta, usufrua, que é o justo, que é aquele que deposita a sua riqueza nele, mas ele diz também que pode ter aquele que acha, que até recebe, mas não tem o prazer de desfrutar, não tem alegria nela, né? O cara guarda o dinheiro debaixo do colchão, ele se torna escravo do que tem. Então nós temos que entender que o prazer, ele vem de Deus, é Deus que nos acrescenta os bens e que nos acrescenta a alegria de desfrutar daqueles bens, porque nós sabemos que vem dele. E aquilo que Deus dá, irmãos, ele não nos causa insônia, ele não nos tira a paz. E muitas vezes a gente imagina, poxa, para ser feliz eu tenho que ter tanta coisa. Não, você só tem que ter o seu sustento e a sua roupa. Deus falou assim, que nós comeríamos o melhor da terra, não diz isso? Eu vou dizer um segredo para vocês. Para mim, o melhor da terra, em termos de comida, vocês sabem qual é? Dona Diva. A senhora não sabe não, mas eu vou lhe dizer. Para mim, o melhor da terra é um jaraqui bem frito com uma farinha, ovo e uma Coca Zero bem gelada. É o melhor da terra. Não é caviar. Para mim, o jaraqui frito tem o seu valor. Então, tem muita gente que acha assim, para eu ser feliz, eu preciso ter um mega jantar. Preciso jantar nos restaurantes mais finos. Irmãos, o que nos dá alegria é a experimentação. Eu não estou falando de teoria. É a experimentação de ter Deus vivendo com você. É por isso que o salmista Davi diz, não importa, pastor Manuel, se eu vou andar
no meio da morte de um lado e do outro. Eu não estou nem aí. Se fosse na linguagem de hoje, Davi dizia assim, eu não estou nem aí, porque eu estou caminhando com Todo-Poderoso do meu lado. Eu estou caminhando com Todo-Poderoso do meu lado. E nós precisamos descobrir isso. Então, o prazer não vem da riqueza, o prazer não vem da posse ou da honra, mas sim o prazer vem de uma dádiva de Deus. É Deus quem nos fornece tudo ricamente para o nosso desfrute. Deus nos dá tantas coisas para desfrutar. E aqui eu vou citar algumas coisas ricas que Deus dá para nós, que Deus nos dá, e talvez nós estejamos tão insensíveis que não paramos para entender isso como uma grande bênção. Ele nos dá a vida. Quem aqui está vivo, levante a mão. Só dá glória a Deus quem está vivo, porque os mortos... E às vezes eu fico assim pensando, poxa, para uma pessoa abrir a boca e dar um glória a Deus é uma dificuldade, né? Mas às vezes, o camarada fuma um cigarro de maconha, aí sai gritando na rua que nem um louco, né? Toma umas cachaças, sai gritando. E por que nós não podemos abrir a nossa boca e dar um glória a Deus bem alto? Porque nós estamos vivos. Nós estamos vivos, então Deus nos dá a vida. Deus nos dá a família, que é uma coisa tão abençoada, é um projeto divino a família. Quantos aqui, irmão, sinceramente, você já orou agradecendo a Deus porque você está vivo? Você orou já agradecendo a Deus porque você tem uma família? Ah, mas eu não tenho a mulher que eu queria ter, que eu desejaria ter. Ah, o meu marido não é aquele marido que eu gostaria de ter. Os meus filhos não são os filhos que eu gostaria de ter. Meu irmão, levante a mão para o céu e agradeça pela família que você tem. Isso é um presente de Deus. Vejam só. Deus nos dá pessoas. Ontem foi tão gostoso, né, pastor Jean? A gente está ali no Iranduba, ali na casa do Eleutério, conversando, jogamos conversa fora, né, pastor? Né, irmão Mário? Até umas horas, pastor, o presbítero Mário até contou aí umas histórias lá, não foi, Jean? Então, Deus nos dá pessoas para o nosso relacionamento. Quantas vezes você já orou pelas pessoas que Deus colocou do teu lado, que você pode bater um papo, né? Deus nos dá a igreja para nós congregarmos. Aí eu fico impressionado com os desigrejados, com os crentes que são membros da igreja da internet. Como é gostoso a gente estar aqui numa congregação pequena, mas olhando um, como dizia um irmão que já passou por aqui, para a venta do outro, né? E conhecendo o outro, e a gente podendo se cumprimentar, se abraçar. Quantas vezes, irmãos, você já orou pela sua igreja que você congrega? Quantas vezes você já disse assim, eu estou falando sério, quantas vezes você já disse assim, Senhor, muito obrigado pelaquela minha humilde congregação que o Senhor me deu a oportunidade de estar. Eu estou aqui há 38 anos, cheguei com 18, graças a Deus, estou aqui, sou muito grato ao Senhor por isso. Veja só, irmãos, Deus nos dá relacionamentos, Deus nos dá uma bela criação, Deus nos permite orar, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá tempo para ser investido na sua presença, Deus nos dá recursos. Não espere que o prazer da vida venha da riqueza, coloque sua esperança em Deus. Quantas dessas coisas que eu falei aqui nos dá prazer? De a gente sentar com o irmão, bater um papo, conversar, não é isso? Já agradecemos a Deus por isso? Armazene, irmãos, veja só o que Paulo diz no verso 18 e no verso 19, acompanhem na sua Bíblia, verso 18 e 19, que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, está falando dos ricos, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. E aqui eu vou caminhando para o final, dizendo que nós precisamos armazenar tesouros nos céus. E como é que nós armazenamos tesouros nos céus?
Paulo está dizendo para o rico, não pense que você é rico não. Se você não armazenar tesouro no céu, você é um miserável. Sua riqueza não valeu de nada. Como é que você pode, então, armazenar tesouro no céu? Primeiro, fazendo boas ações. E aqui eu quero que você não entenda mal. Paulo não está falando de salvação. Ninguém é salvo por boas obras. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Agora, todo salvo, ele precisa fazer boas obras, porque Jesus, que é o nosso exemplo maior, fez boas obras. Então, nós fazendo boas obras, nós acumularemos tesouros nos céus. E essas boas obras, irmãos, significam boas ações. Significa que nós devemos nos preocupar com as pessoas. Significa que nós devemos dar daquilo que nós temos com as outras pessoas. Aí vem a primeira pergunta: você é rico em boas ações? Como é que está as suas boas obras? Você é gentil? E aqui só tem um gentil realmente aqui, pastor Edmar gentil. Além dele ter gentil no nome, ele ainda é franco. Pastor Edmar, gentil e franco. Então não vale para ele. Mas você é gentil com as outras pessoas? Você procura maneira de ajudar as outras pessoas? Você coloca os outros em primeiro lugar? Alguém já disse que alegria significa colocar Jesus em primeiro lugar, os outros em segundo lugar e você em terceiro lugar. Então, Jesus, os outros e depois eu. Então, irmãos, na sua vida, você coloca Cristo em primeiro lugar, depois os outros e depois você mesmo? Isso fica evidente na vida de uma pessoa que pratica as boas obras. Jesus primeiro, o meu próximo e depois eu. Então nós precisamos entender que se nós somos salvos para brilhar. Jesus falou isso. E nós fomos salvos para fazer boas obras. Mas ele ainda fala que além de fazermos boas ações, no versículo 18 ele diz que nós devemos ser generosos e dispostos a compartilhar. Então as boas ações é quando eu tiro do meu recurso e ajudo as pessoas. Mas quando ele diz aqui que nós devemos ser generosos e compartilhar, é quando eu não me preocupo só em preencher um cheque, eu me dou para as pessoas, eu ajudo e eu estou disposto a compartilhar o meu tempo, aquilo que é mais precioso com as outras pessoas. É quando Jesus disse, estive doente e foste me visitar. Para aquele que está enquadrado aqui, mas tem outro que não foi visitar. Estive nu, eu tirei o dinheiro do meu bolso, nu, eu comprei um vestido para ele. Ele teve fome, eu tirei o dinheiro do meu bolso, comprei comida para ele. Ele estava descalço, eu tirei dinheiro do meu bolso e comprei um calçado para ele. Agora, ir visitar o doente no hospital, e visitar o presidiário no presídio, não tem como eu fazer com o dinheiro, tem que ser eu indo lá, eu não posso terceirizar isso. Então, quer acumular tesouro no céu? Visite o doente, visite o preso. Jesus está dizendo que nós tantos temos que tirar do nosso bolso, como dar do nosso tempo. Então, o cristão que não faz isso, segundo Jesus, é qualquer outra coisa, menos cristão. Porque ele diz, eu que sou o Cristo, e vocês são cristãos, vocês derivam de mim. Eu visitei o doente, eu visitei o preso, eu conversei com o leproso, eu conversei com a prostituta, eu bati papo com o ladrão, por que vocês não podem fazer? Aliás, quando a gente vê esse tipo de... Quer ver o camarada correr? É quando vem um pedinte na direção dele, né? Faz tudo. Então, irmãos, quer acumular tesouro no céu? Pratique boas obras e seja generoso. Nós devemos também guardar a nossa fé no Evangelho. Nós devemos guardar
o que nós aprendemos. Isso é um tesouro. E para conclusão, vejam só, finalmente Paulo encerra esta carta com 4 palavras simples. Capítulo 6, último versículo. Ele diz assim: a graça esteja com vocês. Olha essa frase. A graça esteja com vocês. Que graça? A graça do Senhor Jesus Cristo. O vocês está no plural. A graça esteja com todos vocês. Paulo está dizendo: a graça esteja com todos vocês da Assembleia de Deus do Brasil, no bairro da Glória, que estão ouvindo essa mensagem nesta noite. Ele ainda diz mais: a graça esteja com todos vocês, mostrando que, embora Paulo tenha escrito esta carta pessoalmente a Timóteo, na verdade a carta foi escrita para benefício de toda a igreja na face da terra. Paulo termina todas as suas cartas com uma bênção da graça. Para Paulo, a graça de Deus ao enviar seu Filho Jesus Cristo foi fundamental para a salvação e para toda a vida. Somos salvos pela graça de Deus. Servimos a Deus e aos nossos irmãos e ao nosso próximo pela graça de Deus. E permanecemos em Deus pela graça de Deus. Dessa forma, por meio da graça de Deus, nós devemos depositar a nossa esperança em Deus. Nós devemos crer e esperar somente em Deus. Não devemos nos iludir com as riquezas e poderes deste mundo. Não devemos colocar a nossa esperança na riqueza, a nossa esperança nos políticos, a nossa esperança nas pessoas que detêm alguma autoridade, pois tudo isso é instável e passageiro. Nós devemos acumular tesouros nos céus. Nós devemos ser ricos em boas ações. Nós devemos ser generosos e nós devemos compartilhar as nossas posses e o nosso tempo para com as pessoas. E eu quero concluir com um versículo que está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Confie, coloque a sua esperança no Deus da esperança. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, pastor Edmar, por favor, faça essa oração para que o Senhor nos desperte a colocarmos a esperança somente nele.